Oi, Marisa, boa noite. Boa noite, tudo bem, Fernando? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Tudo certo. Começando mais uma live, né? Hoje um assunto bem interessante, né, Marisa? Vamos falar sobre hard skills e soft skills. É um assunto que está muito na moda, muito se fala sobre isso, né, nos processos, nas empresas. Então nós estudamos aí, vamos trazer aí para o pessoal um pouco sobre o que é o hard skill, o que é o soft skill, as suas utilidades e como trabalhar com isso, né? Exatamente, porque Então, isso gera muita, desculpa pessoal, te cortar, isso gera muita dúvida, né, Fernando? O soft sempre não. skill e o hard skill. Então, acho que é bom deixar claro, é muito simples de entender o que é, e com certeza as pessoas aplicam muito isso nas empresas, a gente espera que isso se aplique muito, e o quanto o que se levava em consideração antigamente e o que se leva hoje, né? Na verdade, hoje é muito mais um equilíbrio entre um e o outro. Isso aí. Então, antes de nós iniciarmos, Marisa, eu quero lembrar a todos que nós estamos ao vivo no LinkedIn, no Facebook, e depois todas essas nossas lives, elas são colocadas no nosso canal do YouTube. Então, peço a todos aí que compartilhem, isso é muito importante para a gente, compartilhamento de vocês, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, tá? Isso nos ajuda a cada semana trazer uma informação diferente, trazer pessoas diferentes nas nossas lives. Isso daí com certeza a gente vai aprimorando a cada dia, né? E uma coisa importante, né? A pergunta de vocês vale muito para a gente. Então, aqui nos comentários, façam as suas perguntas, façam os seus comentários, que isso nos ajuda bastante. Ok? Então, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Nunes, eu sou CEO da Gluck Consulting. A Gluck Consulting é uma consultoria de recursos humanos que nós estamos há 9 anos atuando no Brasil e América Latina, né? A Gluck Consulting hoje é uma consultoria referência atuando na área de comércio exterior, logística e supply chain, tá? Em alguns setores, né? Hoje nós temos 4 divisões na Gluck. Nós temos a divisão de Talent Search, que nós fazemos posições de recrutamento e seleção para especialistas até uma média gerência. Nós temos a divisão de Top Management, que nós fazemos o Executive Search para uma alta gerência, um C-Level. Nós temos a área de DHO Development, que nós fazemos um RH estratégico nas empresas, orientação profissional e de carreira, treinamentos e workshops, né? E nós temos a divisão de Project, que nós fazemos consultorias diversas, Interim Management, Interim Search e Merging Acquisition, né? Então, aí são as 4 divisões que nós temos, e a Gluck, ela faz parte de uma associação internacional chamada Experts for Experts, né? Nós representamos eles aqui no Brasil. A Experts for Experts, ela fica baseada na Suíça, e a Gluck representa eles no Brasil e América Latina, né? Marisa, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui, né? Queria que você se apresentasse para o pessoal e depois passa a bola para mim que eu vou começar aqui. Mas, mais uma vez, pessoal, façam suas perguntas, façam seus comentários e compartilhem, por favor, que isso nos ajuda bastante, tá ok? Vamos lá, Marisa. Obrigada, Fernando, mais uma vez, nós aqui, trazendo conhecimento para as pessoas e também aprendendo, né? Isso que é o importante. É uma rua aí de mão dupla, né? Tanto a gente aprende como a gente também pode passar sempre algum conhecimento. Meu nome é Marisa Fernandes, como vocês estão vendo aqui no quadro. Eu sou uma profissional de recursos humanos. No total, assim, nos meus 32 anos de carreira, 25, 26 anos são pautados só em RH, então eu aprendi muito. Tive uma longa jornada aí, tive muitas experiências boas, aprendi bastante e sempre com uma equipe maravilhosa, né? Então, eu passei por algumas empresas, todas por uma mera coincidência multinacionais. Trabalhei na Geodis, Schenker, DHL,
trabalhei na Seva, no Grupo TPV, que é uma empresa da marca AOC, uma empresa chinesa, e minha última passagem foi no Dia Supermercados, eu fui vice-presidente do Dia. Então, como diretora, eu atuo desde 2001, e aí, nesses últimos 6 anos, eu fui vice-presidente do Dia. Então, assim, um longo desafio, né? Varejo, freight forwarding, indústria, enfim, a gente vai aprendendo muito com tudo isso. Eu sou coautora de 4 livros até agora, já estou indo para o 5º, que o lançamento está previsto para outubro. Então, esse livro que eu já estou começando já a rascunhar como coautora também, é o Pós-Covid, né? O RH na realidade do pós-Covid. Gosto muito de escrever, sou professora de português e inglês, fiz pós-graduação em RH e tenho um MBA executivo. E hoje eu sou partner da Gluck, a partir de janeiro desse ano, né? Acabei me associando à Gluck para a gente poder desenvolver todos esses subprocessos de recursos humanos para os clientes da Gluck. Então, está sendo uma oportunidade muito gratificante para mim. Estou aprendendo, sempre são momentos de aprendizagem, com certeza. Então, toda a parte, como o Fernando comentou, RH estratégico, mentoria, coaching, orientação de carreira, a questão de cargos e salário, de fazer um mapeamento para poder ter as pontuações dos cargos dos executivos no mapa da REI, a questão de comunicação interna, employer branding, enfim, treinamentos comportamentais, treinamentos operacionais, enfim, toda essa vasta carteira de subprocessos aí que tem nas áreas de recursos humanos. Então, está sendo muito, muito gratificante para mim também. E também eu sou conselheira da Prime. A Prime é uma empresa de networking, né, focada em relacionamento, por isso que eu faço questão sempre de falar a importância também de mantermos os relacionamentos na nossa carreira, na nossa vida, né? É muito importante porque, primeiro, a gente aprende e ganha muito com isso, e também a gente consegue ajudar pessoas e também ser ajudado. Acho que o networking se resume em tudo isso, né? E é isso, essa sou eu. Mais uma vez, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Façam perguntas, como o Fernando falou. As perguntas, elas agregam muito e dão uma interatividade maior para nós, para o nosso bate-papo. Legal, Marisa. Muito obrigado mais uma vez, né, por estar conosco aqui. Lembrando que é um trabalho que nós fazemos para realmente passar um pouco de conhecimento. A gente não cobra nada por isso, é um trabalho que a gente está fazendo voluntário para realmente ajudar as pessoas nesse momento, né? Então, Marisa, vamos entrar aqui no nosso tema, né, que hoje nós vamos falar sobre hard skills e soft skills, né? Antes de iniciarmos, antes de todas as lives, a gente vai fazer pesquisa e entender um pouco sobre o tema, né? E até pergunto para o pessoal aqui, né? Vocês têm ideia de como que surgiu e quando surgiu esse termo hard skills e soft skills? Eu acho que poucos conhecem, né? Eu fui buscar ali, hoje conversando com a Marisa, a gente falou, nossa, que interessante, né? Então, gente, vou contar uma historinha rápida para vocês, né? O termo hard skill e soft skill, ele surgiu em 1972, né? Tá certo que competências já vinha de antes, mas o termo hard skill e soft skill, em 1972, aonde que ele surgiu? Ele surgiu, olha que interessante, né? Nos manuais de treinamento das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? O que eles faziam? Eles tinham o objetivo de trabalhar com seus militares para humanizá-los, né? Para fazer com que eles prestassem serviço com foco nos cidadãos, né? E fossem mais maleáveis. Então eles trabalhavam muito essa parte de competência, né? Então foi aí que surgiu o hard skills, soft skills. Por isso que a palavra é em inglês. Veio do Manual das Forças Armadas dos Estados Unidos de 1972. Olha que interessante, né? Então, a gente fala, né? Vivendo e aprendendo, né, Marisa? Cada hora é uma coisa nova. É por isso que eu falo, a gente aprende toda live que a gente faz, né, Fernando? Porque esse tema, esse item, eu
conheço hard skills, soft skills, por ser uma profissional de RH, mas não sabia onde começou, e na verdade é recente. Vamos dizer, 1972 é uma coisa que não é de séculos passados, né, na verdade. Então, é uma coisa que podemos dizer, puxa, nós estávamos aqui, né? Uma grande maioria, talvez. Exatamente. E aí, Marisa, eu também, né, estudando e refletindo esse final de semana, eu fiz um comparativo, né, do hard skills, antes de a gente entrar no que são, né, do hard skill, soft skill, com um computador, né? A gente sabe que o computador, ele tem o hardware e o software, né? O que é o hardware do computador? O hardware do computador é a máquina, é a parte física ali, né? É tudo que ali a gente, tanto computador como um próprio smartphone ou um tablet, o que for, né? É a parte física, é o hardware. E o software, o que é o software? O software é um conjunto de informações que serve para aquele hardware funcionar. Então ele trabalha, né, com programas para que o hardware funcione. O hardware não funciona sem o software. E o software não é nada sem o hardware. Né? Então, é esse o parâmetro que eu queria colocar, né, para você trazer para a gente aí o que é o hard skill e o software skill. Então, boa comparação, viu, Fernando? Eu acho que a gente vai fazer uma equivalência com o hard skill e soft skill, e as pessoas vão poder entender um pouco melhor por que você fez essa comparação, porque eu acho que tem muito a ver. Então, o hard skill é muito simples de nós entendermos. O hard skill, ele são as competências técnicas, tudo aquilo que é ensinado na escola. Então, assim, por muito tempo, os hard skills, eles eram as principais fontes de análise de um indivíduo. Primeiro porque ele é quantitativo, então é muito mais fácil de medir. Então, nos primórdios, Fernando, numa entrevista, eu até sou também dessa época, nós valorizávamos muito a parte técnica. E aí, então, comparando com os soft skills. Os soft skills é a parte mais de comportamental. Então, são as aptidões mentais e a capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. Então, o que é isso? Nós estamos falando de proatividade, saber lidar com conflitos de interesse ou com conflitos nas empresas, trabalho sob pressão, comunicação interpessoal, como que a pessoa se relaciona com os pares, com o superior, com a equipe, a questão de liderança, a capacidade analítica. Então, nós temos hoje as empresas estão muito mais voltadas para o soft skill. Por quê? E eu acho muito louvável isso, eu acho que faz todo sentido. Eu não vou desperdiçar o hard skill, óbvio. Como você disse, software e hardware, um não vive sem o outro, é a mesma questão. Soft skill e hard skill é importante, os dois são importantes para um ser humano. Então, mas de nada adianta, o que se fazia nos primórdios era muito focado na parte técnica e se esquecia um pouco isso. E aí o que acontecia? A pessoa não sabia trabalhar sob pressão, gerava conflitos com todo mundo, era uma pessoa mal-humorada, não se relacionava com a equipe, então a parte técnica, ela não valia de nada. Então, é por isso que hoje se fala muito dessa mescla. Os dois vivem juntos, os dois têm que caminhar juntos. Porém, importante mencionar, os RHs, eu sempre fiz questão muito disso, sabe, Fernando, e todo mundo que está aqui me ouvindo. Os RHs, eles têm que focar mais no soft skill. Porque o hard skill, você aprende. Então, a questão é muito mais comportamental, a questão é muito mais, assim, quanto que você se adapta à cultura daquela empresa, então quanto que você tem de fit para poder começar o teu trabalho na empresa. E se você não entende de algum detalhe técnico, você pode aprender. O hard skill, você aprende muito melhor do que o soft skill.
O soft skill, já estou indo até um pouquinho além, tá? Mas só para fechar um pouco todo esse entendimento. Uhum. O soft skill, eu também posso aprender, sabe, Fernando? Eu posso ir para uma sala de aula com um grupo, mas a diferença é que o soft skill, ele vai ter que ser tratado individualmente. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A pessoa não sabe trabalhar sob pressão. Tá bom, nós vamos fazer um treinamento. A pessoa ou não, uma equipe. Eu vou definir aí, identificar quais são as pessoas de uma empresa que não conseguem trabalhar sob pressão. Eu vou fazer um treinamento e tudo bem. Porém, o treinamento só vai ser efetivo se você fizer um trabalho individual com as pessoas. Porque o soft skill é assim, cada um é o que é. Eu sou diferente de você e sou diferente de todas essas pessoas que estão aqui nos ouvindo. E cada um também é diferente do outro, sabe? Porque, graças a Deus, não somos máquinas, somos pessoas. Então, o soft skill é a diferença dele para o hard skill. Trabalhos individuais para acompanhar a evolução das pessoas. Uhum. Eu não sei se ficou claro. Perfeito. Resumindo, né, um pouco aí que você falou, assim, o hard skill, ele é quantitativo, ele pode ser medido, é tudo aquilo Exato. que a gente consegue medir o nível do conhecimento, né, medir fazer uma avaliação técnica, né, tudo aquilo que com uma prova a gente consegue identificar, né, tudo aquilo que a gente consegue entender por um diploma. Então, o hard skill é aquilo que realmente você tem de conhecimento técnico, aquilo que você aprendeu numa faculdade, né, ou aprendeu em algum curso. Então, o hard skill é isso, são habilidades técnicas que a gente consegue medir, né? Ele é fácil de ser identificado. Né? Ao contrário do soft skill, né? Então, a gente fala que o soft skills, né, Marisa, ele é muito difícil de ser identificado. Né? Ele, assim, algumas pessoas tem uma ou outra competência que você olha para aquela pessoa, você já vê que realmente ela tem. Mas tem outras competências que elas ficam, né, vamos dizer assim, elas ficam escondidas ali e é mais difícil. Hoje até existem ferramentas de como medir, mas ele é mais qualitativo. Né? Então, hoje, é subjetivo, né? Na verdade, de repente, um candidato, eu tenho uma percepção sobre ele, você pode ter uma outra. E pode se aproximar ao nosso pensamento, mas nunca vai ser idêntico, porque a maneira como eu estou avaliando pode ser diferente da sua. Agora, a gente consegue sim, com toda essa ferramenta que você vai comentar a partir de agora, a gente consegue sim ter uma ideia de quem é essa pessoa, porém, não com a facilidade do hard skill. O hard skills é aquele negócio, você tem um certificado, aquele diz que você tem aquele conhecimento, teoricamente diz que você tem aquele conhecimento técnico. Né? Agora, no soft skills, hoje, muitas empresas, né, eles utilizam ferramentas, testes psicológicos, que conseguem identificar alguns pontos do soft skill das pessoas, que são a parte comportamental, e também ferramentas comportamentais, como nós utilizamos nos nossos processos, o assessment comportamental, né, que nós fazemos toda uma avaliação daquele profissional que está participando do processo conosco. Então, ali nós conseguimos identificar algumas das competências dos soft skills daqueles profissionais. Né? Mas, a gente estava até comentando, né, Marisa, quando você fala de soft skills, ele é muito delicado no sentido de o que são os soft skills? São atitude, comunicação, capacidade de relacionamento, capacidade de negociação, a capacidade que a pessoa tem de assumir riscos, né? Mas, quando a gente fala de soft skills, que é um ponto que a gente vai falar bastante hoje sobre isso, ele tem que ser moldado para o ambiente que a pessoa está. Né? E é por isso que o soft skill de cada um tem que ser trabalhado, né? Porque a gente fala principalmente na parte de competitividade, de negociação, de atitude. Tem empresas que valorizam e que têm a necessidade de ter essa competência. Tem empresas que têm a necessidade, mas não é tão relevante quanto outras.
Né? Então, a Marisa até tem algum exemplo aí para passar para a gente, mas eu também tenho algumas ideias aqui que eu posso compartilhar em relação a isso. Né? O quanto que uma empresa, ou próprio um país, né? Você sai de um país, vai para o outro, quanto que o nível de trabalho, de competitividade no país é diferenciado do outro. Totalmente. Totalmente. Muitas vezes, esse trabalho que você comentou, Fernando, para a gente poder identificar quem de fato são as pessoas, os soft skills, eu acho que são importantes, principalmente, eu já falei isso em alguma das lives, mas eu vou repetir. Muitas pessoas, numa entrevista, fazem MBA em teatro, né? Elas se vendem muito bem, e, de fato, elas são preparadas para aquilo, sabem o que o interlocutor quer ouvir, e aí a pessoa fala tudo aquilo que, de fato, é bom, mas que, de fato, não combina com ela, né, com aquela pessoa. Então, esses testes, eles vão fazer a pessoa entrar em contradição, se realmente se elas não estão falando a verdade. Porque se você está falando a verdade, você é o mesmo em qualquer situação, em qualquer cenário. Então, a tua resposta vai ser sempre a mesma, ainda que as perguntas sejam diferentes. E, na verdade, o objetivo de um teste é realmente pegar a pessoa em contradição. Se é para ver o quanto que ela, de fato, está falando a verdade. Né? Infelizmente, é assim. Que ninguém me entenda mal, não interprete mal isso tudo, mas para a gente poder se aproximar da contratação assim, o mais correto possível para a empresa, a gente tem que fazer esses testes, né? Não é assim, eu não estou acreditando em você. Mas é porque as pessoas, às vezes o desespero em trabalhar naquela empresa, a necessidade faz com que a pessoa se venda super bem e ela não é aquilo que ela está dizendo. Trabalho sob pressão. Eu eu vou falar que sim, que eu sei trabalhar bem sob pressão, e aí a pessoa senta na cadeira, não consegue, ela explode. Então, é muito sério isso, muito sério. Exatamente, né? E uma coisa que eu falo sempre, né? Quando eu iniciei aqui falando lá do hardware e do software, que um precisa do outro, né? Quando a gente fala do soft skill e do hard skill, eles também têm uma dependência um do outro, né? Sim. Porque quando a gente fala assim de um treinamento, né, de uma universidade ou de um treinamento corporativo que é coletivo ali, então todas as pessoas que estão participando daquele treinamento, eles têm a mesma informação, eles recebem o mesmo conceito, as mesmas práticas em dinâmicas, o que for. Então todas recebem o mesmo conhecimento. Quando uma pessoa inicia numa empresa, da área comercial principalmente, ela recebe o mesmo treinamento. Agora, você recebeu essa informação técnica, hard skills, todos receberam igual. Agora, o que fazer com ela? Aí entra no soft skills. Aí entra no como que você utiliza as suas habilidades do soft skills, as suas competências do soft skills para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, é isso que as empresas buscam. É isso que as empresas querem. Pessoas que tenham um diferencial do soft skill. O como. Como você coloca em prática. Quais são as suas atitudes com aquilo que você aprendeu. Né? Então, assim, é um pouco disso, né, Marisa? Assim, todas as pessoas conseguem hoje ter um mesmo grau, nível de treinamento, de conhecimento. Agora, os soft skills, que habilidade, né? Como você mesmo falou. A palavra habilidade, nesse ponto aí, ela fala tudo. Qual é a habilidade que você vai ter para manejar aquilo tudo que você aprendeu? Né? Como que você vai aplicar? Ou você vai falar, não, isso aí é só mais um treinamento e não vai dar em nada. Então, assim, a habilidade de perceber, a sensibilidade de perceber e o que você vai fazer com todo aquele conhecimento, que aí é o teu soft skill. A tua habilidade em negociação, a tua habilidade, de novo, nesse trabalho sob pressão e o quanto que você se relaciona com os pares. Isso é um soft skill. Agora, Fernando, numa entrevista, as pessoas podem pensar, nossa, nunca as pessoas que me entrevistarem do RH, ou enfim, vão conseguir perceber isso em mim. Percebem sim, percebe.
a probabilidade do erro acaba sendo menor. As pessoas são preparadas para isso, gente. Olhem as pessoas que estão na Gluck hoje, que fazem as entrevistas. Então, assim, enquanto você faz uma pergunta, a resposta que o entrevistador quer ouvir não é só a resposta. A pessoa quer ver o todo, o quanto que você tem habilidade e conhecimento, ou até o teu comportamento para poder dar uma resposta. Então, numa entrevista também, você tem que mostrar isso. Então, enquanto vocês, muitas vezes, eu quando não era do RH, né, muitos anos atrás, as pessoas faziam alguma pergunta, eu achava que era simplesmente uma resposta que eu tinha que dar. Mas não, tem vários detalhes aí. Essa resposta, ela tem que ter começo, meio e fim. Essa resposta tem que mostrar uma motivação para responder, tem que mostrar uma atitude positiva, tem que mostrar que você sabe lidar com outras pessoas. Então, e a maneira como você responde tá intrínseco que você tem isso ou não tem. Então, cuidado nas entrevistas, gente, porque a não ser que você realmente não tenha habilidade para aquilo, ou aquela cultura não tem um fit com você, né? Mas numa entrevista, as perguntas, elas não vêm à toa, elas não são soltas, elas não têm, assim, um propósito simplesmente de ter uma resposta sobre aquela pergunta, ela tem um todo, ela tem um objetivo. Você concorda, Fernando? Concordo plenamente, inclusive, né, uma das ferramentas que nós utilizamos numa avaliação, né, de recrutamento e seleção é a avaliação por competência, que hoje é muito utilizada, né, o Target Selection. Então, a gente avalia sempre a vivência passada, e quando a gente está avaliando a vivência passada, realmente a gente identifica o quanto que a pessoa tem aquele soft skills, né, tem aquele né? E aí, bem legal, eu recebi aqui uma mensagem do Celso Faria, boa noite, Celso, né, dizendo que ele fez até um post recente, ele me mandou aqui, falando que não só na contratação, mas que mais de 80% das demissões, nos níveis de liderança principalmente, ocorrem por falta de soft skills. Né? E aí, Marisa, você já deu uma pincelada, você já comentou, mas eu queria que você abordasse mais sobre o soft skills. Ele pode ser treinado? Você já comentou sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse o se sim, como? Claro. O soft skill, ele pode ser treinado, assim como o hard skill. A diferença é que o hard skill, vamos imaginar, o hard skill são treinamentos que eu aprendo, são temas que eu aprendo na escola, seja na escola de idiomas, seja na escola de técnica, seja whatever, né, na escola. O soft skill, eu vou aprender, vamos imaginar, técnicas de negociação. Negociação é um soft skill. Porém, Fernando, o mais importante é o que vem depois. O que o RH vai fazer com isso? Então, aí eu digo que é uma responsabilidade totalmente do RH junto com o gestor. O RH tem que acompanhar isso. Ele tem que evidenciar que o treinamento foi, de fato, eficaz e efetivo, sabe? Porque não adianta nada eu fazer um treinamento de soft skill e largar na mão da pessoa. Eu tenho que acompanhar o quanto que a pessoa vai melhorar na questão de gerenciamento de conflitos. O quanto que ela vai saber, ou ela não vai dar a mínima. Então, quem que vai acompanhar se ela mudou o comportamento dela, se ela aprendeu e está sendo mais resiliente? Então, tudo isso é parte do treinamento do soft skill. Então, o treinamento em si, tudo bem. Vamos dizer, eu consigo colocar um grupo para fazer um treinamento. Porém, o trabalho mais árduo é o pós-treinamento. O RH tem essa responsabilidade, de novo, junto com o gestor, para fazer esse acompanhamento. Porque não adianta a gente falar, eu já treinei, a pessoa não continua surtando sobre trabalho sob pressão. Mas o que você fez? Você pegou na mão dela? Você deu uma chance? E aí eu vou pegar já um gancho, sabe, Fernando? Porque muitas pessoas falam, e eu concordo até a página 7. As pessoas são contratadas pelo hard skill
e são demitidas pelo soft skill. Pode até ser que esteja acontecendo isso. Porém, o que o gestor está fazendo para isso não acontecer? Porque também é uma baita de uma responsabilidade. É muito simples a gente contratar pela experiência e demitir pelo comportamento. Mas vamos fazer nossa parte como gestores. Vamos pegar na mão da pessoa, a não sei que seja uma coisa absurda de roubo, de assédio e tudo mais, né? Mas assim, isso virou uma frase pronta aí no mercado, sabe, Fernando? E a gente tem que fazer um pouco a nossa parte, porque os gestores, muitas vezes, não estou dizendo que são todos, né? Mas muitas vezes eles demitem por causa disso. Fala assim, teve um mau comportamento numa reunião, vou demitir. Faça a sua parte. A avaliação de desempenho, ela serve para isso. A avaliação imediata, ela serve mais ainda. Não é esperar a avaliação de desempenho 1 ou 2 vezes por ano. Faça a sua parte. E aí, então, essa frase, ela vai diminuir um pouco a força que ela tem no mercado. Porque muita gente comenta isso e eu entendo esse comentário. Mas, assim, muitas vezes o gestor não está fazendo a parte dele, sabe? Porque é pegar na mão e ser transparente também, porque nós brasileiros temos uma dificuldade enorme de falar a verdade para as pessoas, né? Então, na avaliação de desempenho, não vou falar que está tudo bem. E depois de um mês demite a pessoa. Então, é feio isso, né? Tá num cara a cara, como eu sou filha de português, eu não tenho problema de falar a verdade, isso me ajuda, né? Mas, assim, é muito importante falar a verdade. Então, nós, brasileiros, temos que ter esse costume, porque isso vai ajudar a pessoa. A pessoa, muitas vezes, não está sabendo o que está acontecendo. Né? E aí, depois de um mês, ela foi super bem avaliada, porque o gestor não tem coragem de falar a verdade, e depois de um mês vem a demissão da pessoa. Então, façamos a nossa parte, como gestores. Eu concordo muito com você, Marisa, porque assim, eu quando trabalhava nas empresas como RH também, eu sempre fui a favor de ter feedbacks. E o feedback, a conversa ali com os seus subordinados, é muito importante. Então, assim, se teve algum erro, eu sempre fui a favor. Teve um erro, vamos resolver, terminamos de resolver, a gente vai conversar sobre ele. Né? Fazer o tal ali do ciclo de melhoria. Né? Eu sou muito a favor disso. Então, vamos ver onde nós erramos, o porquê que você errou, por que você está fazendo dessa forma, e o que a gente pode fazer de diferente. Então, eu acho que o feedback constante, ele é muito rico, né? Porque tem muitos gestores que ficam, né, da old school, né? Eu conheço muitas pessoas que acontece, vai pegando os e-mails, vai colocando numa caixinha, vai colocando numa caixinha, aguardando um momento para o feedback. Aí, depois de 3 meses, 6 meses, que é uma hora ali de uma avaliação, um feedback de avaliação, aí pega todo aquele monte de coisa e começa a despejar tudo aquilo. É muito mais fácil se você, no momento que acontece, você dá o feedback, você traz a pessoa e mostra para ela que poderia ter feito diferente, ou mesmo, né, o gestor, quando a gente fala ali, a pessoa não tem resiliência, ou não tem, né, um poder ali de relacionamento, uma capacidade de relacionamento, negociação. Então, traz a pessoa e mostra para ela o que ela pode melhorar, né? Aonde ela pode melhorar, né? Hoje se fala muito do coaching, né? Então a gente até tem uma outra nomenclatura para o coaching, né, Marisa, que a gente chama de orientação de carreira, orientação profissional, mas é uma ferramenta muito positiva, muito boa para você tirar a pessoa da zona de conforto, daqueles itens comportamentais que ela precisa melhorar. Então, né, a Marisa me ensina muito sobre isso, né? Você precisa sair da sua zona de conforto. Eu estou aprendendo também, eu aprendo com as pessoas. Então, assim, sempre a gente sai da zona de conforto. Então, você tem que sair da zona de conforto e ver quais são os pontos de melhoria para você trabalhar esses comportamentos, né? E a orientação de carreira, a orientação profissional, ela é uma ferramenta muito positiva para fazer o one-to-one, ali para trabalhar aquela pessoa, né? Eu tenho muitos clientes, exemplos, Maria, eu tenho muitos clientes que chegam lá, o cliente vem me reclamar para mim, pô, mas o meu gerente, ele estava acostumado a ser operação, aí quando ele virou agora gestor, ele não consegue, né, dar a continuidade, fazer da forma que ele fazia.
A primeira pergunta que eu faço para ele, você treinou ele para ser gestor ou treinou ele para ser operacional? Ah, não. Exatamente. E como é que faz? Tá. Você treinou ele de como ser gestor, como liderar as pessoas, como trazer o time para o lado, ou você acha que ele sabe? Né? Esse é o grande erro do líder, do gestor hoje no Brasil. Ele, não, mas isso é o óbvio. Ele vê eu fazendo todo dia, por que ele não faz igual? Né, mas o quanto que você colocou, né? Eu tenho até um gestor, que é o Mauro Rafael, eu lembro até hoje, isso eu nunca me esqueço dele. Quando eu comecei lá atrás como estagiário, ele me colocou numa sala de aula e falou: você quer aprender? Então vamos lá, 1 hora por dia eu vou dedicar o meu tempo para te ensinar, isso eu nunca esqueço. Né? Era 1 hora por dia que ele me colocava slides, me colocava numa sala e me ensinava. Né? Coisa que hoje, as empresas contratam estagiário, o estagiário tem que entrar sabendo já. Mas cadê aquela coisa de pegar na mão, que é o que você falou, né? De ensinar, de aprimorar esta competência da pessoa. Claro, depois que você ensinou, que você mostrou, treinou e a pessoa realmente não tem um resultado, aí sim, né? Aí não tem. Também a pessoa tem que ser os dois lados, né? Um lado querer Não, ensinar e sim. outro entender. Eu ia comentar também, Fernando, isso que muitas vezes a pessoa não quer, ela não está nem aí para você e tudo mais, mas a sensibilidade do gestor, ela existe, com certeza. Você percebe quando a pessoa realmente não está nem aí, está tirando sal da sua cara. Acontece. Já aconteceu comigo, aconteceu com você, Fernando, aconteceu com várias pessoas que estão aqui, talvez. Mas assim, façamos a nossa parte. Exatamente. Ainda assim. Muitas vezes você está falando com o funcionário, o corpo fala, né? Eu não sou psicóloga nem nada, mas o corpo fala. Você percebe que a pessoa não está nem aí para você. Mas faça a sua parte como gestor. Pega na mão, né? Ensina. Algumas vezes a pessoa resolve mudar, outras vezes a pessoa não tem jeito. Então pronto, aí a gente realmente vai ter que trocar aquela pessoa. Mas a nossa parte foi feita, sabe? A gente teve uma transparência, a gente olhou para ela e falou: eu estou descontente com você. Eu espero isso e aquilo de você. Tem que ser claro, né? Porque e nós somos todos diferentes, como eu falei, né? Então, enquanto você acha que o recado já foi passado indiretamente para a pessoa, não foi. Seja claro, fala abertamente o que você espera dela e o quanto você está descontente com ela, né? Para as coisas ficarem melhor, mais adaptáveis. E isso pode mudar o ambiente, sabe? Pode mudar positivamente. Eu acredito muito nisso. Você sabe que uma vez, Marisa, até contando, eu tive uma funcionária que ela me chamou para conversar. É uma funcionária excelente, né? Inclusive hoje não está mais comigo, mas é uma amiga minha. E ela me deu um feedback que ela falou assim, ela entregava tudo que precisava, ela entregava. Mas ela me chamou e falou: Fernando, eu gostaria de ter um feedback seu negativo, porque eu sei que eu tenho coisas a melhorar. Só que eu quero ouvir, me passa, me fala. E às vezes o funcionário ele não vai te pedir. Você que é o gestor, você tem que ser proativo e dar feedback, né? E você que é o funcionário também você tem que ir lá e pedir um feedback, não ficar aguardando, né? Então as duas partes, né, forem proativas nesse sentido, diminui aquela surpresa. Né? O quanto mais você pedir feedback, mais diminui uma surpresa lá na frente. Então, às vezes, é dos dois lados. Né? Então, o gestor chamar para dar um feedback, mas o funcionário também ir lá e falar: vamos lá, eu quero conversar com você, eu quero entender se pelo qual eu fui contratado, se eu estou entregando. Estou atendendo às suas expectativas. Isso daí ganha qualquer gestor. É uma dica, gente. Isso daí ganha qualquer gestor. Você chegar e chamar o seu gestor e perguntar para ele se você está atendendo as expectativas dele, se você está atendendo as expectativas da empresa, não é nem sempre dele, mas da empresa. Né? Quando eu converso, as meninas que estão assistindo aqui hoje, eu converso com elas, eu sempre falo, né, eu chamo elas uma vez por semana, até, né, menos, eu sempre pergunto para elas: fala uma coisa, como está a Gluck para você e você para a Gluck? Eu nunca falo, Fernando, eu quero saber quanto que a empresa está atendendo as expectativas dela e quanto que ela
está atendendo às expectativas da empresa? Então, isso é uma pergunta bem interessante que a gente pode fazer, né, Marisa? Não, com certeza. E nessa questão que você estava comentando de ser claros e tal, eu, nesse trabalho de orientação de carreira, também sou bastante clara, né, Fernando? Então, eu tive uma pessoa, há uns anos atrás, era um gestor e duas pessoas da equipe, então era um vice-presidente, dois diretores abaixo dele, tinham problemas, tinham soft skills péssimos, anti-soft skills. E aí o gestor era uma pessoa maravilhosa, super educado, e eu escutando ele, escutando, mas eu perguntei assim, será que o problema não é você? E ele ficou chocado, assim, um pouco comigo, com a minha transparência. Falei, porque nós temos duas pessoas abaixo de você, diretores, você é um vice-presidente, e você talvez, falei, acabei de chegar, não conheço você, vamos fazer um trabalho, talvez você não está sabendo lidar com isso. Talvez você põe embaixo do tapete para não aparecer. E agora as coisas estão borbulhando. Pessoas que tinham um comportamento péssimos, diretores da empresa. Final da história, só para encurtar, era realmente isso. E ele não percebia. E tanto é que ele pediu ajuda para fazer algum trabalho de coaching, uma orientação de carreira nesses dois diretores, com esses dois diretores. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam ouvir um pouco que, às vezes, o problema está com elas e não está com a equipe. Independente do nível. Ele era um exemplo porque aconteceu comigo. Vice-presidente e dois diretores abaixo. Mas não tem nível para isso. Muitas vezes nós estamos pecando. Quantas vezes, Fernando, tem esses testes de você falar... o 360, né? Uma avaliação 360. O que você acha de você, um self-evaluation, depois os teus pares, a tua equipe e o teu chefe. Vem várias surpresas para você. Exato. Porque muitas vezes, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente de fato é para as outras pessoas. É muito importante fazer um treinamento, uma avaliação dessa. Porque, assim, o quanto a gente sabe que a gente tá tudo bem, mas o quanto que as pessoas acham como nós somos, o que as pessoas acham de nós, é que é preocupante, sabe? Quando tem algum ponto negativo e tudo mais. Então, assim, acho que a gente, é um conjunto, né? A gente ter uma carreira aí de sucesso ou de insucesso. A gente se preocupar com isso também, sabe? E não só blá, blá, blá. É realmente ter uma atitude, fazer acontecer. Então, só linkando isso ao Exato. Soft skills e hard skills, óbvio, os gestores também, eles têm que ter uma leva de um percentual de soft skills ainda maior. Quanto maior, uma coisa que a gente não falou, quanto mais alto é o seu nível, o percentual de soft skills, ele aumenta. Por quê? Porque eu vou tendo cargos mais altos, eu vou tendo equipes mais sólidas, vou tendo pessoas muito boas abaixo de mim. Aliás, gestores, sempre contratem pessoas melhores do que vocês. Porque, assim, é a falta, é o desprendimento, sabe? Não ter medo, é realmente você ser um bom líder e ter pessoas melhores do que você embaixo. O que vai acontecer? Eu vou ter que ter um soft skill muito mais alto cada vez que eu vou subindo o meu escalão. E aí eu vou tendo as pessoas, óbvio, para poder conduzir, e eu, na minha liderança, eu vou sabendo administrar tudo isso. Então, acho que esse é um ponto que eu acabei de lembrar que eu não tinha anotado aqui, mas é bem importante todo mundo perceber isso, né? E assim, uma dica que eu passo para o pessoal que está, né, no mercado aí buscando hoje, né, uma recolocação, é entender, em todas as posições que são divulgadas, eles colocam quais são as principais competências para aquela atividade, né? Então ele vai colocar ali que a pessoa precisa ter conhecimento de negociação, precisa ter comunicação, ou precisa ser uma pessoa focada em entrega de resultados. Então, essas palavras são palavras-chave importantes para quando você for participar de uma entrevista, você se preparar, né, com cases, com histórias da sua carreira que você vivenciou. E não adianta querer inventar, você tem que realmente pegar algo que você vivenciou, né? Então, utilizem, sempre quando você for participar de um processo, utilize a divulgação daquela posição
que ali diz o que você precisa mostrar de soft skills e de hard skills em uma entrevista. Tá? O hard skills está claro ali, que ele vai ver uma certificação, vai ver um diploma, algo assim. Soft skills são pontos que serão avaliados. Né? E, pessoal, todos que estão assistindo, né, como eu comentei lá atrás, hoje na Gluck nós temos uma ferramenta muito interessante que faz a avaliação desses soft skills. Tá? Nós temos uma ferramenta muito legal de como buscar identificar qual que é o seu diferencial, qual que é o seu, quais são as suas principais competências, aonde você se diferencia, né? E aí a gente consegue trabalhar sobre esse tema. E lembrando, não existe, quando você faz, eu falo isso para os meus clientes, quando você faz um assessment, uma ferramenta comportamental, que você responde, isso não tem ponto positivo e negativo, isso não existe desmérito das respostas, e sim pontos a serem trabalhados. Né? Então, exatamente. Esse é um ponto, assim, você sempre encontra ali gaps que você precisa se autoconhecer, que você precisa trabalhar. Todos nós temos pontos que a gente precisa desenvolver. Então, nessas ferramentas, a gente tem aí um resultado muito bacana que a gente consegue trabalhar com eles. Né, Marisa? E a Marisa faz isso muito bem feito, né? Estou falando aqui, ó, Marisa, muito bom ouvir você, o MBA grátis. Então, né, os feedbacks que eu estou recebendo aqui. Então, a Marisa faz um trabalho muito legal hoje com os mentorados dela, nesse sentido de trabalhar as competências, os soft skills dessas pessoas, né, Marisa? Sim, também tem uma dinâmica bobinha, assim, que eu faço. Na verdade, quando eu me formei em coaching, é uma brincadeira, assim, muito prática, mas que é muito levado a sério. Nem todos os testes, eu acredito, sabe, Fernando? Alguns testes de recursos humanos, realmente, a gente não consegue ver um fundamento. Então, a gente tem que olhar realmente, de fato, usar o que leva a algum resultado positivo. Então, é uma tipologia animal que eu fiz quando eu me formei, em 2010, e muitas vezes eu aplico isso. O que é isso? São 4 animais. Então, é o lobo, o gato, a águia e o tubarão. E cada um deles descreve exatamente as pessoas. O mundo ideal não tem certo, errado, melhor, pior. Cada um é o que é. Né? Não adianta a gente falar, não, eu sou isso, mas queria ser aquilo e tudo mais. Mas, assim, eu quando fiz a minha formação do coaching, a minha sala, naquela época, o coaching não era moda ainda, né? Então, minha sala tinha, eu acho que eram 29 pessoas. Hoje tem 1.000 pessoas, 700 pessoas, né? 29 pessoinhas tinha na minha sala. E é óbvio que a maioria das pessoas eram de recursos humanos, né? Geralmente pessoas, só para fechar esse tema, né? Geralmente pessoas de RH são gato, porque gato é que gosta de estar com gente, abraça, beija, então essas coisas, gato mesclado com mulheres, né? Eu não vou lembrar detalhes, tá? A águia é realmente geralmente é uma pessoa focada em criatividade, então pessoas de marketing e tal, geralmente sai um percentual mais alto de águia. O tubarão é uma pessoa, é uma mescla de processo com criatividade. O tubarão eu não sei muito bem. E o lobo é uma pessoa muito focada em processo. Uma pessoa que é pontual, cumpre com horários, cumpre com datas, cumpre com prazos, enfim. Uma pessoa bem certinha, né? Então, eu sou de RH. Óbvio que eu achei que o percentual maior ia ser gato, né? E não, meu percentual... Geralmente... Né, que o Zé Roberto, que é o presidente do IBC, que foi quem deu o curso para mim, geralmente, o mundo ideal, geralmente, é 25% de cada um, de cada animal, né? Uhum. O meu lobo, 48%. O meu lobo, e eu sou de RH. Então, assim, eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei meio envergonhada, né? Porque todas as pessoas que estavam lá, que eram de RH, o gato tinha dado, assim, um percentual maior, e eu fiquei muito decepcionada. E até o Zé Roberto depois me chamou para conversar, falou, não fique assim. Você é uma pessoa de RH, ama estar com pessoas, porém é uma pessoa focada em processo. Uma pessoa, eu geralmente chego adiantada nos meus compromissos, eu tenho esse problema aí, não vou chamar de problema. Então, assim, nós somos o que somos, né?
E a cada ano, Fernando, depois de uns 2, 3 anos, toda vez que eu vou aplicar esse teste, eu faço. O meu lobo vai ficando cada vez mais alto. Então, significa que eu estou cada vez mais exigente com as pessoas. Mas eu, por outro lado, eu amo RH. Imagina, 25, 26 anos no RH. Mas eu consegui fazer uma mescla entre RH e um processo. Então, isso me ajuda. Eu sou feliz assim, né? Então, por isso que talvez essa minha transparência, falar o que eu penso, falar a verdade para a pessoa e não falar por trás e tal, isso é uma boa parcela do lobo, né? E não o gato. Então, enfim, só para resumir, somos o que somos, mas a cada 2, 3 anos é legal você fazer sempre essa tipologia animal para saber o quanto que você aumentou de um animal, apenas para ver se você realmente amadureceu, se você está fortalecendo aquele animal, aquele processo, ou aquele pouco de gato que você tem, ou a criatividade, enfim. É sempre legal você refazer para você ver como é que você está indo. É só uma curiosidade. Até porque, né, Marisa, essas ferramentas comportamentais, elas mudam conforme o seu momento de vida, né? Então, você vai crescendo, você vai tendo outro tipo de responsabilidades, ele muda. Então, é importante sempre refazer. Então, já conversei com pessoas, fiz há 10 anos atrás. Não, é importante refazer. Em 6 meses, importante. Até o DISC, né, Fernando? O DISC é muito importante também, refazer. Ainda que há 6 meses eu fiz o DISC, vamos fazer de novo, para a gente só dar uma olhadinha. Exato. Eu acho que sempre é válido também. E um ponto muito importante que eu converso muito com os clientes e também com o pessoal lá da Gluck, é que, assim, não existe certo ou errado numa avaliação comportamental, né, num soft skill. Depende da necessidade que o cliente tem. Depende da necessidade do outro lado. Eu já tive clientes que uma pessoa não deu certo em uma empresa porque era uma pessoa que gostava de ficar quieta no canto dela, não era uma pessoa de conversar muito, e ela foi desligada da empresa porque ela não tinha relacionamento com seus pares, com as outras pessoas. E uma outra empresa tinha uma necessidade de uma pessoa que ficasse quieto, que ficasse no canto dela, porque trabalhava com muitas informações confidenciais, porque era o perfil do gestor, o gestor era uma pessoa reservada, e deu muito certo, foi colocado na empresa, hoje essa pessoa é o diretor da empresa. Né? Então, não existe o certo e o errado. Não existe a necessidade de você querer mudar um comportamento seu por conta de uma situação. E sim avaliar o quanto que aquele ambiente, aquela situação é favorável para você. Porque às vezes você está num ambiente que não é legal. E você tenta mudar ali o seu comportamento, os seus soft skills, para se adaptar àquele ambiente, mas aquilo é seu, né? É individual, é pessoal, o soft skill, né? Então, o comportamento, ele é muito nosso, então a gente não adianta. Né? Eu tenho pessoas que eu converso que falam, eu não quero ser gestor. E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Né? Não adianta. Mesmo que você enxergue naquela pessoa que ela tem um grande potencial. Né? Mas não adianta você forçar, porque a pessoa tem que querer, é dela. Né, Marisa? Tem 2 pontos que eu gostaria muito de comentar. Então, acima dos soft skills e hard skills, né, Fernando, eu faço questão também de falar isso sempre. Não perca seus valores para agradar as pessoas. Não perca sua essência, não perca sua base familiar, sua educação. Isso tem um valor assim que está acima de soft, hard e tudo que a gente imagina. Não perca seus valores. Muitas pessoas me comentam isso e eu faço questão de retrucar, assim, de responder. Você não precisa perder seus valores para estar sentado numa cadeira de board de empresa. Isso jamais. Porque muita gente comenta, Marisa, você faz parte do board já há muitos anos, em várias empresas e tal, mas os seus valores? Eu falei, os meus valores, eu não faço, olha, eu não abro mão, isso é incontestável para mim, sabe? Então, quero deixar aqui em público muito claro isso. Acima de tudo isso que a gente falou, estão os valores das pessoas. Né? Isso é algo que você tem que carregar para si e não se deixar deturpar para ficar bem na foto numa empresa, para crescer profissionalmente.
mudar o teu soft skill, trabalho sob pressão e tal, nós estamos falando de coisas totalmente diferentes. Os seus valores não são soft skill e nem hard skill. É valor. Legal. E um outro ponto que eu acho que também é bem importante, Fernando, comentar, para nossa tristeza, 60% ou mais das empresas, elas têm falta de soft skills. Ainda. Então, isso tá na mídia, não sou eu que estou inventando, e nem o Fernando, nem nada. E é por isso que a rotatividade, o turnover é tão alto, sabe? Porque se as empresas se preocupassem com isso e tomassem mais um tempinho se dedicando para um treinamento, para uma análise, para um DISC da vida ou qualquer outro, para poder entender um pouco o comportamento das pessoas, essa rotatividade não seria tão grande, né? E é um sofrimento tanto na empresa como para as pessoas, né? Você contratar e demitir é um custo altíssimo, além de sofrimento, né? É um custo muito alto. E é dolorido também para a pessoa, né? Ela ser contratada e depois ser desligada porque não teve um fit com a empresa. Legal. Inclusive, eu tenho aqui até um comentário, Fábio, boa noite. Né, ele falou da ferramenta da Google que nos ajuda a nos entender profissionalmente. Obrigado pelo seu comentário, Fábio, e né, o Fábio fazendo um trabalho excelente junto com a Marisa. Né? Legal. Marisa, obrigada, Fábio. Eu complemento, né, a gente já está aqui quase uma hora conversando, e eu complemento a nossa conversa, Marisa, falando um pouco das competências no momento que nós estamos vivendo agora. Porque a gente sabe que o modelo de empregabilidade ele vai mudar um pouco. A forma de trabalho ela vai mudar. Né? Então, existem competências que agora precisam ser trabalhadas para que a pessoa tenha um diferencial no mercado. Tá? E quais são elas? Anotem aí. Né? Umas principais: comunicação. Por quê? Se falando aí de trabalhar em home office, falando de trabalhar à distância, a comunicação é essencial. Se a pessoa não consegue se comunicar, ter uma comunicação eficiente, dificulta o trabalho dela e vai dificultar a empregabilidade dela. Então, a comunicação, eu vejo que é um item muito importante para esse momento. Né? Outro item, resiliência. Sempre se falou muito de resiliência, de ser resiliente, de trabalhar a resiliência. Esse momento agora que nós estamos vivendo, você precisa ter resiliência. Né? Então, você imagina aquele profissional que está em casa com o filho, com a esposa, com o marido, cachorro, gato. Se você não tiver resiliência para conseguir administrar todas essas situações, então vai ser complicado. Então, e o outro lado está vendo. O seu empregador ele está percebendo tudo isso. Né? Um outro item é a empatia. Né? Então, nós temos que ter empatia e entender quem está do outro lado. Se a gente está falando num trabalho à distância, num trabalho, né, muitos que a gente vê nas lives, nas videoconferências da empresa, o gestor, a pessoa está falando, o filho pequeno vem, entra, o gato passa na frente. Então, assim, exatamente. Se você, do outro lado, não tem empatia com essa situação, não sabe lidar com essa situação, você é complicado. Então, você tem que saber se colocar, porque você imagina, gente, o cara a pessoa está numa videoconferência com a equipe, com o gestor, com várias pessoas, e o gato passa, o filho vem. Aquela pessoa, ela ficou desconcertada. Então, o que ela precisa? Ela precisa da empatia de quem está do outro lado, que se coloque no lugar dela e que para essa situação passar, né? Porque senão ele não vai conseguir ter continuidade. Exatamente. Porque assim, eu sei que deve dar até um sentimento de vergonha, né, Fernando? Porque nós não estamos acostumados a esse momento, e tem alguns gestores que acabam boicotando tudo isso, só que assim, é um momento de rever, muitas coisas. Olha, para nossa infelicidade, a quantidade de processos trabalhistas está aumentando, triplicando,
Cada dia que eu vejo, isso está aumentando, infelizmente, muitas pessoas, com algumas exceções, né? Tem algumas empresas que também não estão preocupadas em nada, mas, por outro lado, eu estou vendo muitos RHs preocupados e trabalhando nesse dia a dia aí, do bem-estar das pessoas, sabe? Porque é importante você saber como é que está, se a pessoa tem um espaço para trabalhar, se ela tem uma cadeira adequada, enfim, se a internet dela está adequada e tudo mais, né? Então, muitas vezes o processo trabalhista chega porque realmente as pessoas não tiveram esse suporte. E, por outro lado, tem os aproveitadores também que acabam abrindo o processo porque falam, é uma oportunidade aí de eu ganhar um dinheirinho. Então, tem de tudo, né, na verdade. Tem os que realmente foram prejudicados e tem os outros que são aproveitadores e que acabam abrindo o processo trabalhista a rodo, tá? Caindo o processo trabalhista aí de tonelada toda semana. É uma pena, porque é um momento atípico. As empresas, de novo, com algumas exceções, estão fazendo o que podem para poder apoiar e acolher as pessoas, ainda aqui em casa, porque tem muitas pessoas que não têm um ambiente correto, tem pessoas que têm uma família muito grande, e isso dificulta, mas, assim, as empresas têm que ter o discernimento, que é o que você acabou de dizer, né? Legal. Inclusive, eu já aproveito para fazer um convite para todos. Hoje, a Gluck, nós lançamos uma pesquisa sobre home office no nossa página do LinkedIn. Então, respondam e compartilhem essa pesquisa, porque quanto mais respostas nós tivermos, mais a gente consegue fazer um trabalho, porque esse questionário, essa enquete que nós fizemos, é para levar depois para os empresários, para as empresas, para os gestores, entenderem como que está o lado do funcionário. Lembrando que ali não aparece o nome de ninguém que respondeu, mas a gente tem os percentuais. Então, eu já faço esse convite para vocês, que essa pesquisa está na nossa página da Gluck. Marisa, tem um último item que eu gostaria de comentar, que é o quê? É a resistência à mudança. Neste momento, uma competência que está muito em alta. Resistência à mudança, e eu falo, até uma reportagem que eu estava lendo, principalmente na parte tecnológica. Muitas das pessoas tinham uma resistência muito forte à tecnologia, à mudança. Então, vamos implantar um sistema para fazer um tipo de gestão diferenciado, vamos implantar um sistema, e aí sempre tem pessoas que têm uma certa resistência a isso. E esta pessoa, ela será prejudicada se ela tiver resistência. E assim, né, muito se fala na mudança. Então, nós temos que estar aberto à mudança. Né? Não pode existir resistência a mudanças. Temos que estar... Eu, Fernando, eu vejo que é uma das principais competências hoje do profissional é a resistência à mudança. Porque as coisas mudam todo dia. Cada dia é uma coisa nova que acontece, e coisas externas, né? É na economia, é na nossa empresa, no cenário do nosso bairro, do prédio que a gente mora, do condomínio que a gente mora. Cada dia é uma mudança e a gente não pode ser resistente à mudança. Então, esse é a principal competência que o profissional tem que trabalhar para ele ter empregabilidade. Eu gosto de falar essa palavra, empregabilidade. Com certeza, Fernando. Hoje, esse momento, de novo, esse momento está servindo para muitas coisas, sabe? Infelizmente, muitas pessoas estão no mercado, né? As empresas estão passando por momentos difíceis, né? Porém, a economia, ela vai girar, essa é a nossa probabilidade, eu tenho escutado, tenho lido muito sobre isso. Se Deus quiser, isso vai acontecer de fato. Mas tem nós estamos num momento crítico, né? Num momento muito desafiador. E as pessoas têm que ter um pouco de discernimento para esse momento, sabe? Tem que entender um pouco. Porque empresas de todos os tamanhos, os que não faliram, eles estão passando por dificuldade. Todas as empresas, todas. Não, minto, vou voltar um pouquinho. Tem alguns segmentos que não, óbvio, infelizmente. Farmacêutico, empresas de papel, né, que estão produzindo aí. Meu colega, diretor de RH de uma empresa de papel, falou que a empresa, o faturamento parece que aumentou de 20% a 30%. Eu conheci uma outra empresa também, que é uma empresa alemã que fabrica frascos de remédio também, está com um crescimento alucinante. Então, mas assim, são segmentos focados para esse problema aí de pandemia,
Então, vamos dizer assim, não sei, 20%, se for 20%, né, de toda a nossa produção aqui do Brasil. E aí, então, nós temos o restante de minimamente 80% de empresas que estão numa situação muito difícil. Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento aí para atuar também os líderes em casa. Como que eles vão administrar o dia a dia das pessoas? Não façam um microgerenciamento. Eu estou indo para outro lugar que não tem nada a ver com skills, né, Fernando, mas acho que é importante só passar esse recadinho para as pessoas. Não façam um microgerenciamento. Isso não leva a nada. Cobrem pelo resultado, sabe? Acompanhem a pessoa pelo resultado. Isso sim que é o importante e que faz a diferença. Exatamente. E tente inovar, né? Trazer coisa diferente para o seu time, para fazer com que o pessoal, né? Marisa, até falei para você na semana passada, né? Eu iniciei com o meu pessoal, porque eu senti que eles não estavam ficando o dia inteiro no computador. E a gente faz um bate-papo diário. Eu propus para eles e eles aceitaram. Né? A gente está fazendo um bate-papo diário caminhando. Então, cada um coloca o seu fone de ouvido e vai num local que seja seguro e a gente faz o bate-papo caminhando. E até agora o feedback... É muito válido. Então, esse a mensagem, né, que nós gostaríamos de passar para vocês. Nós já estamos aqui com 1h10 de live. Como passa rápido, né, Marisa? Passa. É que é um tema que nós amamos, né? Passa muito rápido. Então, pessoal, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, porque você compartilhando, você vai ajudar alguém que tenha uma necessidade do outro lado. Né? E, assim, não deixem de participar das próximas, porque a gente está pensando eu estou pensando já aqui para a semana que vem, Marisa, um tema bem bacana, depois eu quero conversar com você para a gente divulgar para o pessoal. Tá bom. Mas a ideia é sempre essa, ajudar. Né? Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui da Kátia, que ela está perguntando aqui um ponto que gostaria da opinião de vocês. Acredito que o trabalho de Sales Partner aumentará no agenciamento? Né? Kátia, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O executivo de vendas dentro do segmento de agenciamento de carga, se ele vai aumentar, é isso que você quer que a gente avalie? Né? Se for isso, tá? O que eu falo para vocês? Acho que eu até comentei na semana passada. O que eu estou vendo no mercado? O vendedor, ele mudou o skill dele. O vendedor, ele não é mais aquele cara de relacionamento, que ele só vai para ter um bom relacionamento com o cliente, para tirar pedido. O que o cliente quer e o cliente exige, o cliente precisa de um vendedor que venda consultoria para ele, que traga o saving, que traga resultados para ele. E é isso que todas as empresas querem. Não é mais aquele cara de relacionamento, aquela pessoa que tem um ótimo relacionamento, que é importante, porque relacionamento gera credibilidade, isso é importante, mas hoje a credibilidade e o relacionamento, eles são um advérbio, porque o que mais as empresas buscam hoje na área comercial é um consultor, é uma pessoa que tenha o hard skill e o soft skill. Ele consiga os dois. Porque o vendedor, se ele só tem o soft skill, relacionamento, negociador, ele não tem o hard skill, que é a parte técnica, ele vai sofrer. Porque hoje, para você vender alguma coisa, qualquer coisa, você precisa ter conhecimento daquele produto. Porque, principalmente com a globalização, hoje é muito fácil para todos buscarem produtos em qualquer lugar. Então, se você tem um conhecimento que vai trazer algum tipo de benefício para aquele cliente, aí sim é o vendedor que ele está buscando. Não sei se você tem algo a complementar, Marisa. Não, eu simplesmente concordar com você, porque o vendedor,
o profissional, o executivo de vendas, hoje em dia, ele, além de tudo, ele tem que ter uma estratégia. Ele tem que ter no pipeline dele, eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, ele tem que ter tudo isso desenhado, e tudo isso desenhado e mapeado. Não adianta só, hoje faz sol, eu vou ganhar um cliente, ou faz chuva. Não, eu tenho que ter isso mapeado, eu tenho que ter uma estratégia de venda, e eu entro para ganhar. Acho que esse é um ponto até que a gente aprendeu, né, Fernando, nos últimos dias que a gente conheceu uma pessoa bem forte aí na área comercial. É entrar para ganhar. Né? Eu ia comentar sobre esse ponto. Inclusive, nós temos hoje pessoas que estão fazendo um trabalho com o Adriano, que foi uma pessoa que nós convidamos aqui, é um trainer da área comercial, que estão fazendo um trabalho com ele para conseguir trabalhar melhor com a sua carteira de relacionamento. Porque exatamente. A pessoa tem uma carteira de relacionamento, mas ela não sabia como trabalhar de forma eficiente para gerar negócios. E esse é o trabalho que o Adriano está fazendo já com pessoas que assistiram a live e buscaram ele depois. Exatamente. Isso é muito rico, né? Porque o tirador de pedido, ou até a pessoa que sabe negociar, mas não sabe muito a parte técnica, enfim, acaba ficando uma mistura aí pobre, né? Então, eu acho que tem que ter uma coisa mais enriquecedora. Nos atuais dias, acho que tem que ter muito isso. É isso aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. A gente já está aqui estourando 1h12 já de conversa, Marisa. E quero convidar a todos, mais uma vez, para segunda-feira que vem. A gente tem o prazer de sempre estudar e trazer com carinho material para dividir com vocês aí em termos de conhecimento. Vou deixar agora para a Marisa dar uma palavra final, e aí depois eu já fecho aqui, né, com alguns recadinhos que eu anotei aqui. Para finalizar, eu só tenho uma frase para falar para todo mundo. Anotem, gente. É uma frase curta, mas é uma frase verdadeira. A aparência se vê, a essência se sente. Então, acreditem. Nós não somos nada mostrando só o casco, sabe? A parte de fora. A nossa essência é o que vale. Então, muito obrigada a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E mais um aprendizado dessa semana, né? Sempre muito bom estar com todo mundo aqui. Exato. Marisa, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos que nas lives anteriores compartilharam, deram um like, isso é muito importante para a gente, que fizeram um comentário, tudo isso ajuda muito a Gluck a sempre fazer algum tipo de trabalho diferente. Quero convidá-los a quinta-feira, dia 25, às 19 horas, nós vamos trazer uma pessoa que ela é expert na área de benefícios. Tá? Ela é dona de uma corretora de benefícios focada em benefícios empresariais para os funcionários. Então, venha assistir com a gente, que tem cada coisa ali bem interessante que nós vamos compartilhar com vocês. E agradeço mais uma vez, espero todos vocês na próxima. Mais uma vez, compartilhem, dê um like e respondam a nossa enquete de home office. Vai nos ajudar bastante, ok? Marisa, boa noite e boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.